Esse primeiro projeto da disciplina de Madeiras e Metálicas visa a criação de uma estrutura em madeira que teria uma funcionalidade para o uso no dia a dia. Nosso grupo decidiu criar uma cadeira de descanso. O fato desse mobiliário ser retrátil facilitaria seu transporte e armazenamento. Dividimos a curva em 6 no eixo horizontal para descobrir a medida A e encontramos os pontos M1 e M2. Nos pontos M1 e M2, desenhamos um L vertical, sendo o M o centro. Depois, ligamos L1 e L2 em suas extremidades opostas, criando um X. Metade de um dos segmentos torna-se C e a outra metade do outro segmento torna-se D. Usando a fórmula C mais D dividido por 2 igual a X, o próximo passo é criar um triângulo a partir de M1, sendo X a hipotenusa e L1 sobre 2 o cateto menor, e a incógnita se torna Y, o cateto maior. Criamos uma elipse utilizando 3 pontos, o centro, a extremidade de Y e o cruzamento dos segmentos entre L1 e L2. Damos um scale nessa elipse para dobrá-la de tamanho e, aonde essa elipse toca a curva, encontramos o M2, algo muito próximo do M2 original. Depois, colocamos o centro dessa elipse maior em M2 e aonde ela toca a curva, torna-se M3. Fazendo esse mesmo processo, descobrimos M4, M5, M6 e M7. Limitamos a curva até o ponto M7 encontrado. Depois, ligamos as extremidades de cada uma das linhas verticais criadas com as extremidades opostas das linhas verticais seguintes. Todas as medidas foram adotadas, tendo em vista a medida dos palitos, que seria a máxima de 13,4 cm. O modelo tem 12,5 cm quando totalmente fechado e 45 cm quando totalmente aberto, 18 cm de altura no apoio da cabeça e 13 no apoio das pernas. Por fim, escolhemos o material para o assento. O revestimento escolhido foi um plástico translúcido, pois, além de ser impermeável, permitindo resistir a diversos ambientes e situações, dá à cadeira um ar de modernidade e leveza. Além disso, por recomendação do professor Saulo, ele responderia melhor ao experimento do túnel de vento do que um tecido, no caso da maquete. Para incorporar o revestimento plástico, foi preciso medir a distância que ele teria com a cadeira totalmente esticada e também medir exatamente onde esse revestimento se encaixaria nas barras para que criássemos um sistema que não atrapalhasse a sua movimentação. No experimento com o túnel de vento, percebe-se que a fumaça segue 2 fluxos principais, branco e verde, e um menos perceptível, o rosa. O branco passa por baixo da estrutura, fazendo uma leve curvatura que acompanha o revestimento. O verde, ao atingir a barreira na estrutura, sobe e continua inclinado para cima. Por último, o rosa encontra a barreira e segue reto depois que passa por ela. Na hora de fechar a estrutura, percebemos que alguns centros não estavam marcados com exatidão, pois a cadeira não dobrava por completo. Então, refizemos alguns dos palitos para que a estrutura conseguisse se fechar perfeitamente. Por fim, nesse projeto, aprendemos a criar uma estrutura retrátil a partir de uma linha. A linha, podendo ser tanto reta quanto curva, pode levar à construção de diversas composições, das mais variadas dificuldades, e torná-las algo prático. No caso da cadeira de descanso, a praticidade está na facilidade de guardar e levar para todos os lugares.